Olá, mulheres! Sejam mais uma vez todas bem-vindas ao nosso encontro mensal. Hoje temos mais um episódio aqui do Fala Engenheira. Esse é o nosso espaço para conversarmos sobre diversos temas, com mulheres que fazem a diferença em suas áreas e, claro, com as profissionais da engenharia, agronomia e geociências. Eu sou a Agatha Branco, engenheira cartógrafa, estou aqui vice-presidente do SENGE Paraná, e para enriquecer nosso bate-papo hoje, temos aqui a Paula Hammerschmidt, nossa convidada especial, a Elizabeth, responsável pelo setor de negociações junto às empresas representadas pelo SENGE Paraná, e como toda edição, contamos com uma jornalista convidada. Hoje, quem nos acompanha aqui é a jornalista Josiane Ritz, que é editora-chefe do jornal Bem Paraná. Sejam todas muito bem-vindas e obrigada aí pela participação e aceita do nosso convite. Obrigada pelo convite. Eu acho sempre importante enaltecer o trabalho das mulheres em todas as áreas, né? E aqui conhecer também um pouco, né, do trabalho. Muito obrigada, estou muito honrada com o convite do SENGE, da Agatha. Já conheço a Agatha faz uns anos, a gente estudou juntas na universidade. Fiquei muito honrada, muito obrigada. É sempre muito bom estar participando de temas, né, onde envolve as mulheres trabalhadoras. E vamos lá para mais um episódio. Hoje a gente está aqui com essas mulheres que são profissionais na área do jornalismo, aqui na parte do SENGE, da advocacia, a Paula na engenharia, representando aqui a Sanepar também, né? Ela é engenheira cartógrafa, tem a especialização ali no geoprocessamento, iniciou ali com AutoCAD, né? Fazendo, dando suporte técnico para o AutoCAD, trabalhou na Petrobras, na Transpetro, e está aí desde 2004 que você ingressou na Sanepar. Desde 2004. Se quiser contar um pouquinho aí da tua história na engenharia e falar um pouco da engenharia cartográfica. Em 20 anos que eu estou dentro da Sanepar mudou muita coisa. Até quando, 20 anos atrás, não tínhamos Google, né? Então, o mapeamento era um desafio. Quando eu saí da universidade, não tinha toda essa informação que tem hoje. Hoje você, né, até para vir aqui hoje, eu estava num local e o mapa já sai. Antes não tinha, então a cartografia ela é base para as demais engenharias, eu já digo, né? E na área de saneamento, principalmente, a gente precisa muito conhecer o território milimetricamente até, já digo, para você poder construir as redes de água e de esgoto e, enfim, outras N ações, né, que se fazem. E é um crescimento contínuo. Você não tem, assim, o mapa que você faz hoje, daqui um mês ele é desatualizado já. Porque as cidades elas crescem, elas não param de crescer. E aí a demanda por água e esgoto, nesse ritmo, ela também, a gente tem que acompanhar. Então foi um desafio grande entrar na Sanepar nessa área, mas a gente fez um bom trabalho, uma equipe boa, nós construímos uma base cartográfica legal, que até hoje a padronização é utilizada lá e os softwares que foram desenvolvidos para cadastro, para padronizar. Então, foi gratificante esse início lá. E hoje você está ali como coordenadora de conservação de mananciais? Isso, aí depois eu fiz, logo que eu me formei, eu fiz a especialização em geoprocessamento. E depois, eu agora, faz uns 2, 3 anos, eu fiz um MBA em finanças. Porque afinal a gente tem que também, né, ir caminhando conforme a gente entende que acha interessante um assunto ou outro. Então eu trabalhei também na Sanepar na área de planejamento estratégico, planejamento financeiro. E hoje eu tô hoje na área de meio ambiente, que é uma área que também usa muito a cartografia, porque a gente atua nas áreas onde nós captamos água. Então, essa área, a gente precisa de mapas com características bem diferentes das do cadastro técnico, mas ainda assim é muito, muito necessário o traçado das bacias de contribuição para cada ponto onde a gente capta água, mapeamento dos poços, né, dos aquíferos, a gente tem muito trabalho sobre isso também. Então, a cartografia, ela meio que permeou ali a minha trajetória dentro da Sanepar foi permeada na cartografia. E digo, né, até no planejamento estratégico, estudo de viabilidade,
No planejamento financeiro, na área de regulação, nós usamos bastante os dados cartográficos, né? Hoje está bem evoluído, hoje é inteligência artificial, já começou uma outra era, né? Sim. Mas a gente está cada vez tendo que se readequar, a gente tem, né? que se readequar, a gente tem que, né, tá ligado no que está acontecendo. Então hoje o foco não é mais construir a base, é você trabalhar o dado mesmo. Se deixar falando, gente, vou falar eu gosto do passar, viu? Eu atuo na Sanepar na parte de negociações, né, trabalhista. E em várias assembleias que nós tivemos, assim, as mulheres, elas têm uma pouca participação, assim, nas assembleias, nas reuniões. A presença masculina, assim, ela é muito predominante, Sim. né? Como que é feito algum trabalho, de alguma forma, para atingir essas mulheres lá dentro? Então, a Sanepar é uma empresa onde a gente, as pessoas que querem trabalhar na Sanepar, elas vão prestar um concurso público. Uhum. Então, eu sempre costumo dizer, eu fui do Comitê de Equidade, a gente ganhou 2 prêmios, mas a gente tem algumas limitações. Uhum. Então, como nós temos o concurso, e o concurso, eu entendo que o concurso ele é equânime. Ele dá a possibilidade tanto para homens quanto para mulheres entrarem da mesma maneira lá. Uhum. Agora, fato, as áreas de... Antigamente, hoje eu acho que já está um pouco diferente, mas assim, como eu já estou há 20 anos lá e o corpo nosso técnico, vamos dizer, ele tem uma idade média um pouquinho alta ali, né? Fazia anos que a gente não tinha concurso e tal. Então a gente tem realmente mais homens lá dentro da Sanepar, principalmente na área operacional, nas áreas administrativas, jurídica. Não, a gente temos mais equilíbrio, mas na área operacional realmente temos mais homens. Mas eu não diria que isso é uma discriminação não, porque a entrada é por concurso. Sim. Talvez o trabalho que devesse ser feito quando a gente trabalhou no comitê é dentro das universidades. E hoje, Sim. dentro da universidade, Sim. a gente já tem algumas mudanças. Mas quando eu fiz o cursei em engenharia, na engenharia cartográfica nós até tínhamos meio a meio. Mas na engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica, agronomia... até na geologia, né, é muito mais homens. Mais homens, né? Aí o que se deve isso? Mesma coisa, lá também é vestibular, entra, né? Quem quer. Hoje já está diferente esse número, hoje já é diferente. Ainda assim tem mais homens, mas é diferente. Mas acredito que, né, o trabalho teria que ser feito anteriormente. Por conta da atividade dizer que a mulher pode fazer engenharia, Antes colocavam-se isso pra gente, isso não é uma atividade de mulher fazer mecânica. Isso não é um trabalho de mulher, né? E daí as meninas que gostam se sentiam retraídas, né? Então acho que hoje por isso está tendo essa mudança, da gente estar buscando as meninas do ensino médio. Elas têm conhecimento, são boas em matemática. Você vê que a maioria das notas do ensino médio, as mulheres, as meninas, muitas vezes estão na frente, né? Uhum. Então, só que elas são, vamos fazer uma área direito, ou odonto, que é onde a gente vê mais, ou psicologia. E não, né? Engenharia também. E hoje tínhamos números de entradas e saídas da universidade no mercado de trabalho, então sim, sabemos hoje que metade dos universitários, mais da metade são mulheres. Uhum. Só que dentro das empresas isso não se representa. Uhum. Então, por que acontece isso? São perguntas que nós precisamos nos fazer. As meninas, né, muitas desistem, casam, engravidam, né, não têm oportunidade. Aí é uma gama de fatores que talvez até sejam sociais mesmo, né, que precisem ser mais trabalhados. Mas isso é fato, as universitárias e as notas, pelo que eu também estudei, são maiores das mulheres na universidade. Sim. E aí sai para o mercado, mas dentro das empresas a maioria é homem. Na engenharia também tem, na Sanepar não, porque é concursado, né? Mas nas outras empresas, na área de engenharia, as mulheres também ganham menos?
em geral? Olha, eu assim, pelo que vocês eu sabem. não sei números gerais que eu estudei também na época da equidade. Sempre tem um déficit. Na Sanepar nós não temos esse Sim. déficit, porque ela é assim, é carreira, Sim. tempo e avaliações. Sim. Tá? Eventualmente, talvez uma discrepância ou outra ali tenha, mas aí não é uma questão de injustiça. Eu assim, considero lá uma empresa muito boa para as mulheres. Assim, não posso jamais reclamar, sabe? Eu sempre fui muito bem tratada lá pelos meus pais. É uma coisinha ou outra que a gente, mais logo na entrada ali, que você sentia, mas evoluiu muito a consciência. E eu acho que é um trabalho também que vem acontecendo. Sim, é um trabalho, eu sempre digo, não é um trabalho de números, é um trabalho de mentalidade. Sim. É um trabalho de mindset, que eu chamo, porque é um trabalho de você ir conversando, olha, tem coisas que não pegam bem mais, né? Você falar, antes era normal, gente. Sim. Normal, que eu digo, era uma coisa, era corriqueiro, hoje já não, né? A gente já tem compliance, a gente já tem uma série de outras coisas que vieram evoluindo junto. Não só para mulheres, mas para um todo. Sim. Né? Para uma diversidade. Para todas as diferenças. Sim, para uma diversidade. Então eu acho que hoje, claro, a Sanepar é uma Sanepar hoje muito diferente do que eu entrei, de quando eu entrei, mas nunca eu senti isso. Em outras empresas eu não tenho como te afirmar. Sim. Existe essa fala. Existe essa fala, existe essa divulgação desses resultados, as eu acho que são passos que a gente vai dando, nós vamos dando passos e a mentalidade das famílias vai mudando, a mentalidade dos dirigentes vai mudando e é isso que é o grande legal do negócio. Mas existe. Tá? Eu que atuo com a empresa que eu atuo, a gente tem muito esse trabalho também de compliance, de ter carreira. Então tem muitas mulheres ali, tão diretoras, mas a gente sabe que em outras, por exemplo, uma empresa de engenharia civil, sabe, grandes construtoras, quando você vai, obra aqui que está tendo ali na Vítor Ferreira do Amaral, quantas mulheres você viu lá? Não tem mulheres engenheiras e nenhuma mulher. Aí eu me surpreendi até num podcast que a gente comentou aqui, com a Secretaria de Infraestrutura e Logística, na Ponte de Guaratuba. Era uma mulher que estava dando entrevista, uma engenheira da secretaria que está acompanhando a obra. Então, assim, a gente começa a ver coisas que a gente não via, né? As mulheres à frente, né? Isso que, tá assim, é um trabalho lento que a gente... É esse trabalho que a gente faz, de dizer que nós temos mulheres, que somos competentes, a gente não quer tomar o lugar de ninguém, a gente já quer igual, que nós somos iguais e trabalhar juntos. E que é capaz, né? E que somos capazes, tanto no trabalho, e às vezes a gente trabalha muito mais, porque não é só o trabalho ali do dia a dia do trabalho, tem em casa também, né? Sim. A gente continua estudando, a gente não para de estudar. Sim. Né? Então, a gente está aqui em associações, em sindicato, em outras atividades do nosso dia a dia. Existe ainda. Por isso que tem essas políticas, né? Que a gente que o governo está atuando aí para igualdade de salários também. Num órgão público, você tem já aquela carreira. Você tem uma regra mais difícil de ser quebrada. Mas às vezes, mesmo assim, tem o cara que vão escolher o diretor. Sim. Aí quem que vai para o diretor, né? Daí às vezes eles escolhem o homem. Mas é um trabalho ali que a gente está fazendo de formiguinha, subindo, né, junto. Isso. Hoje a gente tem uma diretora mulher. Antes, até o ano passado, tínhamos 2, um quadro de 8, acho que 8 diretores. Então, assim, é pouco, mas em relação considerando que na Sanepar nós temos ali um pouquinho menos de 80%, uns 78%, 76% de homens, a gente considera, assim, que a equidade vai para os dois lados também, sim. Né? Então, assim, é considerado que se tivesse mais uma, estaria perfeito. A gente tem que se sentir representada. Claro, né? mais melhor, né? A gente quer mais assim, tá bom, vai, mais um cara. Então, eu acho que até para inspirar todas essas mulheres como a gente falou aqui, dessa falta de espaço e até de inspiração, não ter ideia de que vai fazer o curso, acha que engenharia não é. Eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho imenso que você fez de mapeamento
da Petrobras Nossa, e da foi Transpetro. bem legal. Porque eu acho que é muito de destaque, assim, né? Tem muitos anos já. Uhum. Afinal, tô na Sanepar faz 20 anos, então isso aí foi antes disso, Uhum. antes de eu entrar. Praticamente o primeiro trabalho que eu fiz. E foi bem interessante, porque na época o que aconteceu, eu não sei se vocês se lembram também, foi bem quando a Petrobras em Paranaguá teve um acidente com o oleoduto deles e o oleoduto teve um rompimento e fez um baita de um estrago ambiental. Você vê, hoje eu trabalho na área ambiental e a gente tem ainda temos essa preocupação. Na época, o que aconteceu? Eles tiveram que investir muito em programas de segurança. E aí, dentro desse programa de segurança, tava o quê? Cadê os teus oleodutos e teus gasodutos? Tinha planta, eles tinham plantas que a gente chama, né, de as-built. Cada uma no seu, né, uma lá, dos oleodutos e gasodutos de São Paulo lá, Espírito Santo no seu lugar, Rio de Janeiro, Paraná, cada estrutura da Petrobras mantinha suas plantas. Tinha digital, tinha algumas analógicas ainda em papel mesmo, mas aí nós fizemos esse trabalho, juntar tudo, padronizar tudo, desenhar tudo. Foi um trabalho muito extenso que foi, na época, a Stay foi uma das empresas que foi a empresa que ganhou esse contrato e eu trabalhei, na verdade, dentro da Stay. E era muito interessante porque eles fizeram um mapeamento de todas as faixas, eu não me lembro quantos 1000 quilômetros de faixa, mas eles faziam um mapeamento de uma faixa de voo de 1 para 30 mil, né, na escala 1 para 30 mil, mais, vamos dizer, mais de cima, você olhando mais de cima, e uma mais bem próxima ali, que era na escala 1 para 5 mil, 1 para 2 mil, bem perto. Então você tinha 2 faixas de mapeamento. E todas as propriedades que são desapropriadas para você instalar essas faixas foram mapeadas. E estavam dentro desse sistema que foi feito, era um programa que chamava Pegasus, não me esqueço. Então foi um trabalho assim bem legal, foi um trabalho assim, foi assim, como nós vamos fazer? Porque na época, desafiador, né? Então assim, era isso, não tinha drone. Contrata, só voo, né? Voo, não tinha drone. Não, é voo, era fotogrametria. Com um avião voando, né? Todo o Brasil. Demorou quanto tempo? Eu trabalhei 3 anos nesse projeto. Nossa. 3 anos. E depois que eu saí, eu sei que daí mudou, né? Aí mudou o foco, eu deixei também, não tive mais contato, assim, a gente cada um vai pro seu lado. E eu sei que depois continuou acho que, se não me engano, tem até hoje o sistema e esses dados que foram organizados, eles são usados até hoje. Foi bem interessante. Mas tudo sempre, eu gosto de dizer, a gente fez em conjunto, né? Ninguém faz nada sozinho, a gente trabalha junto para um objetivo maior, assim. Mas foi bem legal esse trabalho. Eu viajei muito também pela Petrobras. Eu conheci várias instalações deles, porque eu tinha que dar o treinamento do que a gente fazia, então foi bem, bem legal. Era em CAD na época, né? Ele era em CAD, em AutoCAD Map, né, na época, e existia um software que se chamava Map Guide, que era disponibilizava aquela informação na internet. Então você acessava o sistema, clicava lá, aparecia o Brasil inteiro. Aí você ia aproximando, né, pegando o dado, pegava o dado daquela faixa, enfim. Para quem vê o Google hoje, acha tão simples, né, a informação ali, né, o Waze, nossa, estamos aqui, não sabe qual é a engenharia que tem atrás disso, né? Foi um grande trabalho, maravilhoso da Petrobras. Eu admiro muito a Petrobras por isso também, sabe? Eu conheci muito deles, eles são uma empresa sensacional. Você poderia compartilhar com a gente os detalhes dos prêmios nacionais conquistados sobre a sua coordenação? Então, esse foi bem legal também. Foi lá na Sanepar, eu tive gerentes que foram ótimos também e que tinham essa mentalidade, engenheiras. Inclusive uma até estávamos juntas agora na reunião da fundação. E veio veio esse assunto, e a ONU Mulheres promove esse prêmio, que é o prêmio ONU Mulheres, é um prêmio WEPS que eles chamam, né, dos princípios de empoderamento das mulheres, dos princípios da ONU de empoderamento. E eles promovem esse prêmio a cada 2 anos, e para você participar e ganhar o prêmio, você tem que cumprir uma série de requisitos. Então formamos um comitê,
na Sanepar, analisamos o que seriam esses requisitos para você até ter uma base, né? Como é que a Sanepar estava no que o mercado e a ONU Mulheres achava que seria importante de ter na Sanepar. Foi um guia para nós, assim, para as nossas ações. E aí contava, então assim, aí você vai perseguindo aquilo, então tem muito transparência, né? Quanto você é transparente, por exemplo, de dizer se os salários são altos, se há diferença salarial, quanto você é transparente em falar isso, quanto você não quer esconder essas informações. Nós sempre fomos surpreendentemente, a gente era muito transparente, somos até hoje, no nosso relatório de sustentabilidade, na época era relatório da administração, e então foram coisas assim, né? A Sanepar, por exemplo, algumas coisas que nós fazíamos e você conseguiu até dar voz para alguns benefícios que nós temos lá, que não são tão comuns quanto parece. Por exemplo, a licença maternidade. Sim. Então a Sanepar sempre foi muito parceira com licença maternidade, com a extensão da licença maternidade, que foi para 6 meses, que aderiu muito rapidamente. E assim, eu me surpreendi até de ver outras que não têm isso. Isso foi uma surpresa para mim. Tem muitas empresas que não... aos 4 meses, olha lá, e não tem muita... Não tem negociação. Dela, e muitas mulheres são mandadas embora depois que isso. Então, isso existe. Muito. Hoje eu acho que talvez exista uma proibição, não sei, pega muito mal. Sim. Né? Lá a gente não teve nunca isso. Então teve auxílio creche, foram coisas que a gente foi computando, que tinham já, ela é uma empresa que cumpre muito a regra, e aí algumas coisas a mais que a gente fez, ter o comitê, fizemos uma política, fizemos muita palestra, fizemos EAD sobre o assunto, falamos muito, muita gente me chamava daí na área lá, por exemplo, a tua área lá tá tendo... As mulheres estão se sentindo um pouquinho injustiçadas, eles chamavam pra gente conversar com os homens e com o pessoal. Fizemos muitas ações com a comunidade perto da Sanepar, com um grupo de mulheres que a gente doávamos os nossos banners inservíveis para elas fazerem eco bags e tal. Legal. Foi bem legal, Então a gente participou de muita coisa interessante, foi uma época bem legal também. Assim. E aí no final, até de 2019, a gente concorreu ao prêmio, aí você tem que participar de uma sabatina, assim, porque não adianta você pôr no papel. Sim. Eu faço, eu sou ótima nisso, maravilhoso. Aí eles vem uma equipe multidisciplinar e avalia, né? Tá, quero ver, você disse aqui que você faz isso, cadê a evidência? Aí a gente tinha que correr atrás, foi assim, bem puxado. E ganhamos um prêmio bronze lá, foi bem, a primeira empresa de saneamento do Brasil a ganhar um prêmio desse. E aí no outro ano, daí 2 anos teve novamente, nós concorremos de novo, só que daí foi um ano mais atípico, porque foi bem no ano da pandemia. E aí ainda assim conseguimos manter o prêmio, e foi uma conquista bem significativa. Eu acho que ajudou muito a mudar esse mindset que eu falo, né? Sabe? Então foi bem legal, foi gratificante. Você mencionou que dava esse apoio aquelas mulheres daquele setor que às vezes estava com uma dificuldade. Sim. Isso acontece hoje em dia ainda? Como que é feito isso? Porque hoje a gente mudou, porque as coisas mudam. Sim. Certo? Então o Comitê de Equidade, ele se transformou no Comitê de Diversidade. Que legal. Lá na Sanepar. Foi uma revolução. A gente passamos a incluir mais pessoas nessa conversa. E aí hoje então a atuação ela vai no sentido da diversidade, não só da mulher, mas da diversidade, negros, equipe LGBT, né, pessoal? Isso, LGBT que é mais, enfim, então faz uma gama maior de ações. Então, da mesma forma, eles têm, então, por exemplo, alguns gerentes, às vezes, porque assim, os gerentes às vezes querem fazer uma conversa diferente com os seus empregados, chamam para conversar, né? Eventualmente existiu algum incômodo com alguém, né? Sim.
isso é uma coisa normal, acontece às vezes. E aí chama para fazer palestra, para conversar e tal. É isso. É um trabalho dia a dia, né? Dia a dia. Assim, daí pontual. fizeram cartilha também. Então agora a gente está numa outra fase lá no Sanepar, com o Comitê de Diversidade agora. Aqui a gente tem o nosso Comitê de Diversidade, tem mulheres e tem o Seja Jovem. Sabe? Isso, a ideia é não ter mais, de repente, no futuro, o Comitê Mulheres, mas unir com diversidade. Porque também assim é um trabalhão, né? A gente sabe que dá trabalho, esses comitês e essas frentes, né? Que você sabe, dá muito trabalho. Sempre digo, lá na Sanepar, além do que você já tem que fazer, é um plus. É um plus, exato. É mais uma caixinha no teu trabalho ali, né? Que você tem que tocar. Mas a gente faz com gosto. Né? Sim. Eu acho que já que estamos no mercado, vamos trabalhar. Né? Trabalhar e mudar. Assim, toda essa tua trajetória incrível que você contou aqui, como é que você fez para conciliar com as atividades de mãe, 3 filhos? Eu também tenho 3 filhos. 3 filhos também? Ai, que legal. Então, como que você conseguiu reunir tudo isso? Tem alguma estratégia especial? Então, você que tem que responder também essa. A vida vai levando, né? A gente também não tem muito o que fazer, não tem o que fugir. É opção, né? Você pode optar em deixar... não é fácil você conciliar as 2 coisas, não é fácil. Eu tenho 3 meninos, eles davam bastante trabalho, e aí vai na escola e vê, enfim... A gente não precisa entrar no detalhe ali da vida da mãe, mas eu acho que com apoio, assim, você tendo, né, uma família que te ajude, o marido, né, que é o pai dessas crianças também, dividir as tarefas. Dividindo isso, você tem que tentar se organizar muito. Eu acho que isso é uma coisa, assim, quanto mais você se organizar, mas não é fácil. Sim, a gente abre mão de algumas coisas, tem que abrir mão, não existe ganhar-ganhar, eu sempre digo isso, não tem ganhar-ganhar. Você não consegue ser maravilhosa, linda, unhas perfeitas, tudo unha, né? Eu sou sobrancelha feita o tempo inteiro, casa maravilhosa, filhos maravilhosos, gente, não dá. Então, assim, relaxa um pouco, porque não tem como. E tenta aproveitar o tempo com os seus filhos. E assim, algumas prioridades mudam, a gente sabe, com filhos. E é possível. Mas a gente tem que abrir mão, sim, de algumas coisas. Você sabe disso. A Agatha também. Sim. Se você tem filhos, a gente abre mão. Não tem o que. Não tem como. Assim, não tem como você querer fazer tudo, ser boa em tudo, ser maravilhosa em tudo. E conciliar... impor um período da sua vida com isso. Então é isso. Tem que abrir mão, sim, de algumas coisas. E é normal e não precisa sofrer por isso também. A gente também com 2 filhos, a gente sabe, né? Que abrir mão todo dia um pouquinho. E depois a gente, né? Eles crescem. Daí eles nos apoiam também. A gente faz eles abrirem mão de algumas coisas. E a vida é isso, né? Abrir mão, né? Tanto para os homens quanto para as mulheres. Aí hoje a gente consegue ter essa, né, entregar a Jo mãe solo, né? Sim. Então teve que abrir muito mais ali. Mas a gente, com o apoio dos filhos, né? Porque eles têm que entender depois que eles crescem, que enquanto eles são pequenos, não tem como os filhos. Mas assim, eu falo pro meu filho, ele fala, mãe, às vezes você tá trabalhando demais, não sei o que, você não acha? Eu falei, olha, filho, você quer ter sua viagem, talvez a gente viajar juntos no final do ano, então a gente vai precisar trabalhar, assim, você precisa estudar também, né? Então a gente abrir mão. Para evoluir, para crescer, a gente tem que abrir um pouquinho mão das coisas e crescer juntos, né? Isso. A sociedade não trabalha assim também. Não tem muito o que, né? Paula, eu vi que você é conselheira da Fundação da Previdência da Sanepar, você podia contar pra gente um pouquinho sobre... Isso foi também outra coisa, a gente vai se metendo nas coisas, né? Enfim, eu participei de uma eleição, sou eleita lá, conselheira eleita das fundações Sanepar, da Fundação de Previdência, e hoje eu atuo lá, nós temos, então é um trabalho complexo, porque você está trabalhando com
a aposentadoria das pessoas ali. Então, com o dinheiro, todos os meses a gente tem essa entidade de previdência fechada da Sanepar, dos empregados da Sanepar. A gente contribui todo mês para isso ali, para na sua aposentadoria você ter o seu rendimento além do INSS, né, da aposentadoria do INSS. Então, muitos têm que estudar muito, se certificar, fazer cursos e tal, para aprender a ter as melhores escolhas ali dentro desse fórum, com o montante de dinheiro que você tem que trabalhar ali. Então, isso é mais uma coisa que eu falo da calma, né? Vou complementando aquela paciência e calma. Muito importante as mulheres pensarem no seu futuro. Então a gente fica naquela ansiedade no início, eu quero tudo. Não se esqueçam de pensar como é que vai ser quando eu me aposentar, entendeu? Então, quanto antes você começar a ter um plano de previdência privada, fazer essa preparação lá na frente, melhor. É melhor. Então, a gente já passou de uma fase, eu já passei de uma fase desse desespero do início da carreira e tal, e já estou numa outra fase que eu já estou agora já me os vendo, próximos 20 anos, né? Como é que vão ser os próximos frente, 20 anos e os próximos anos ainda, mais pra frente. Então é isso que eu só deixo esse recado final. Pensem nisso. Pensem, a independência financeira da mulher faz parte de toda essa conversa nossa aqui. Então, e os planos de previdência vêm para também ajudar você a pensar nisso. É isso. Para a gente fechar aqui, que conselhos você daria aí para jovens mulheres que estão aí querendo seguir essa carreira na engenharia? Eu acho que é uma carreira muito linda. Eu acho que a engenharia hoje é diferente do que ela foi, como a gente já conversou. Incentivo sim que façam. Acho que precisamos de bons engenheiros. Tenho esperança que o Brasil vai evoluir, o estado do Paraná, com infraestrutura que necessite mais de engenheiros. Então, acho que é uma fala importante que a gente tem que ser estimulada. O direcionamento do governo para uma melhora de infraestrutura, ele gera mais empregos para a área da engenharia. É um curso lindo, tanto cartografia quanto as outras engenharias maravilhosas. Então, assim, eu acho que tem campo, mulheres façam engenharia e as empresas hoje estão mais receptivas a isso. E em relação aos filhos, eu acho que a conciliação, você tem que ter uma palavra que eu vou dizer, paciência e calma, né? Você sempre, essas duas palavras vão te ajudar a você fazer uma conciliação melhor dos dois mundos, porque não entre em desespero, né? Não queira fazer tudo ao mesmo tempo, não queira pular etapas, vai fazendo, façam as coisas ao seu tempo e curtindo cada momento e sem querer ser a melhor em tudo. E é isso, é calma e paciência, que as coisas vão acontecendo ao longo do tempo, né? A longo prazo. É isso. Eu sempre digo, no final tudo dá certo, né? A gente tem, né? A gente tem que dar, né? Tem que tirar as direcionadas, mas assim, com paciência. Porque a juventude, ela traz muito isso da impaciência. E aí você acha que, né, um desespero, que aquilo... E a sociedade também cobra muito das mulheres, né? Sim. Agora acho que isso tá mudando, ainda bem, eu acho assim, que a gente tinha essa pressão, assim, tipo, você tem que ser a mãe perfeita, você tem que fazer tudo certo, e agora tá tudo... Seja mãe, seja só mãe e pronto, entendeu? Acho que isso é muito importante. Faça o seu melhor em relação àquilo ali. Você vai ter que fazer escolhas, e é isso. E isso é normal, é ok também, não é nenhum desespero, não é o fim do mundo, né? Sim. Então, chegamos ao final de mais um episódio do Fala Engenheira. Foi um prazer aqui compartilhar com vocês. Prazer, Paula. Obrigada, amiga, colega aqui da engenharia, da cartografia. Aquilo que a engenharia une, né? Não. A Jo também, uma amiga profissional de jornalismo aqui, uma excelente profissional. E a Beth aqui também, nossa profissional aqui do SENGE. Foi um prazer. Obrigada. E aqui esperamos que essa conversa tenha inspirado e trazido reflexões importantes sobre a trajetória das mulheres na engenharia, o papel das entidades de classe na promoção de um ambiente mais igualitário.
Que possamos seguir fortalecendo a representatividade e o protagonismo das mulheres, não apenas nas engenharias, agronomia e geociências, mas em toda a sociedade. Lembrando, esse podcast é uma produção do Coletivo de Mulheres do Centro Paraná, com o apoio da Mútua, uma parceira estratégica da nossa entidade. Não deixe de seguir a Mútua nas redes sociais e conhecer todos os benefícios de ser um ou uma mutualista. Nos siga também para ficar por dentro de todas as novidades. Procure o nosso Instagram, do Coletivo de Mulheres do Centro Paraná, e fique por dentro do nosso trabalho. Até o próximo episódio.